O Egito ainda gemia sob as chagas da carne. As feridas abertas pela praga anterior não haviam cicatrizado, e o odor da enfermidade misturava-se ao fedor da idolatria. Mas agora, o Senhor ergue os olhos de Moisés para o firmamento, não mais para a terra, nem para o sangue, nem para os corpos feridos, e declara: amanhã farei cair granizo tão pesado como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado. O aviso é dado. O céu, até então cúmplice da ilusão humana, se torna cúmplice do juízo. O ar, que outrora sustentava o vôo das aves e refrescava o sopro dos homens, agora se enche de presságios. O horizonte escurece, o vento se recolhe, e a luz do sol, que o Egito adorava como Deus, empalidece diante da ira do Criador verdadeiro. As palavras de Moisés ecoam como trovões antes da tempestade. Quem tem temor do Senhor, recolha seus servos e seu gado para casa, pois o que ficar no campo morrerá. E assim, pela primeira vez, alguns egípcios ouviram. Eles, temerosos, buscaram abrigo, pois haviam visto que o Deus de Israel não ameaçava em vão. Mas Faraó, o coração de pedra, entronizado sobre o Nilo, ainda sorria diante do aviso. Ele não cria que o céu pudesse ser contra ele. Não cria que o firmamento, seu domínio visível, seu reino solar, pudesse se voltar contra o trono dos homens. Então, o silêncio. O Egito prende a respiração. Os animais se recolhem, os homens olham para cima, e as nuvens que nascem no horizonte crescem como montanhas vivas. O sol é engolido, o azul do céu se torna ferro, e do ventre escuro das nuvens, uma voz se ergue, o rugido da tempestade. Moisés ergue o cajado, e naquele gesto o invisível se rasga. O primeiro raio parte o ar como uma espada de fogo, e logo o céu inteiro se incendeia. O granizo cai, não como gelo natural, mas como pedaços da ira divina, misturados a relâmpagos que queimam o chão. O que descia do firmamento era uma fusão de gelo e chama, um paradoxo impossível à natureza, mas possível ao juiz do universo. O Egito vê o impossível, fogo e gelo se unindo em uma só destruição. As pedras caem sobre homens, sobre gado, sobre árvores, sobre templos. Cada golpe é uma sentença. Cada trovão é um decreto. O solo treme sob o peso do juízo. As plantações, orgulho do Egito, são reduzidas a cinzas. O linho e a cevada, símbolos da riqueza agrícola, são esmagados. O som do granizo é o tambor do exército celestial. E o céu, agora em guerra, não poupa ninguém que não esteja abrigado sob a palavra de Deus. Dentro das casas dos hebreus, porém, há silêncio. Em Gósen, o ar permanece claro, o vento suave, o firmamento tranquilo. O mesmo céu que derrama fúria sobre o Egito, ali sopra misericórdia. É a separação do justo e do ímpio, a linha invisível entre o salvo e o condenado. Deus escreve sua distinção no próprio ar, o mesmo sopro que dá vida e pode, se quiser, tomá-la. Enquanto isso, nas praças do Egito, o desespero cresce. Os sacerdotes correm aos templos, gritam o nome de Ra, de Ísis, de Nut. Mas as colunas do santuário se racham sob o peso do granizo. Os ídolos, feitos de pedra e ouro, são feridos. Suas faces quebradas refletem os relâmpagos, e o que era culto, agora é ruína. O povo grita, os céus enlouqueceram, mas não eram os céus. Era o Deus que habita acima deles, descendo para julgar. O fogo queima no meio do granizo, as águas fervem sob o gelo, e o Egito, pela primeira vez, teme o firmamento, porque o céu, o lugar da esperança, agora é o campo da condenação. Moisés observa de longe, o rosto coberto pela poeira do vento, e sabe, o Senhor está rasgando o véu do Egito, mostrando-lhe que nenhum poder na terra, nem no ar, nem no cosmos, pode resistir à sua vontade. E enquanto o trovão ecoa, o profeta sente no peito o peso da advertência divina, pois o mesmo céu que castiga o ímpio também observa o justo. E a cada raio, a cada pedra de gelo que despedaça o campo,
Moisés vê o reflexo de uma verdade eterna. Quando o céu fala, ninguém permanece em silêncio. Quando Deus se levanta, até o ar se torna sua espada. O Egito inteiro parecia respirar dor. O som do granizo não cessava. Era como se o próprio firmamento tivesse se transformado em uma muralha de aço, colidindo com a terra. As pedras continuavam a cair, misturadas a relâmpagos que rasgavam o horizonte como veias de fogo. Os gritos ecoavam entre as colunas partidas das casas. Homens e mulheres corriam com os braços erguidos buscando abrigo, mas o ar não perdoava. O céu estava em guerra e o campo se tornara cemitério. As árvores eram arrancadas pelas raízes. Os telhados se desfaziam em estilhaços. O chão fervia sob o toque do raio. O granizo, símbolo do impossível, gelo e chama juntos, caía como uma sentença viva. Era a fusão dos elementos, o desmantelamento das leis da criação. Deus mostrava que nada, nem mesmo as estruturas do mundo físico, estava fora do seu domínio. E então, o Egito, que outrora erguera templos ao sol, agora se curvava diante de nuvens negras. Os sacerdotes, outrora altivos, rasgavam suas vestes. Os nobres, outrora adornados, escondiam o rosto na poeira. A luz do raio revelava o terror nos olhos de um povo que pela primeira vez sabia o que era estar nu diante de um Deus verdadeiro. Entre trovões, a voz de Faraó rompeu o silêncio. Uma súplica nascida do medo e não do arrependimento. Mandou chamar Moisés e Arão, e no meio do rugido da tempestade, os profetas foram conduzidos ao palácio. Os corredores estavam cobertos de fragmentos de mármore e pedaços de teto. As estátuas dos deuses estavam quebradas, seus rostos partidos ao meio. E lá, sobre o trono que tremia, Faraó aguardava, suando, os olhos fixos em Moisés. Pequei desta vez, ele disse a voz trêmula. O Senhor é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Ora ao Senhor, pois basta. Cesse este trovão de Deus e o granizo, e eu vos deixarei ir. Aquelas palavras não eram arrependimento, eram agonia. O coração do rei ainda pulsava com orgulho, um coração que sabia temer o poder, mas não amar a verdade. Moisés o olhou e em seu semblante havia um peso. Sabia que mesmo que o céu silenciasse, a alma de Faraó continuaria ensurdecida. Mas ainda assim, o servo de Deus ergueu o olhar para o firmamento ferido. Assim será, respondeu Moisés. Quando eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e o granizo não mais cairá, para que saibas que a terra é do Senhor. O profeta saiu, atravessando a cidade devastada. As ruas estavam cobertas de gelo derretendo em meio a brasas. Os corpos de animais e homens jaziam misturados, e o cheiro da morte pairava no ar. O vento trazia gemidos. Os templos, outrora cheios de cânticos a deuses falsos, agora guardavam apenas o eco de orações interrompidas pelo medo. O Egito inteiro era um altar de juízo. Então Moisés chegou ao campo aberto onde o céu ainda rugia. Levantou as mãos ao alto, e o gesto humano tocou o poder divino. O trovão cessou, o vento parou, o granizo suspendeu sua queda, e como se obedecesse a uma ordem secreta, o céu se abriu. Subitamente, o silêncio. O fogo extinguiu-se, as nuvens se afastaram, e a chuva que restou lavou o sangue e a cinza da terra, como se o próprio Criador desse ao mundo um instante de respiro. Mas aquele silêncio era pesado. Não era paz, era pausa. Era a respiração contida de um Deus que ainda não havia terminado. Moisés voltou-se para o Egito e contemplou as ruínas. Viu os servos carregando corpos, os campos reduzidos à lama e as árvores deitadas como ossos. Viu o gado morto, o trigo queimado, os altares rachados. E entendeu. O Egito não estava sendo apenas punido, estava sendo desconstruído. Tudo o que sustentava a sua glória, o sol, o rio, o céu, estava sendo arrancado, um pilar de cada vez, até restar apenas o pó diante do Deus vivo. Mas o coração de Faraó
Quando as pedras cessaram e o céu clareou, o medo se dissipou junto com as nuvens. A dor deu lugar à arrogância. O silêncio do juízo foi confundido com esquecimento. E novamente, o homem que vira o céu cair sobre si, voltou o rosto e disse em seu íntimo: posso resistir. Assim é o coração endurecido, que confunde misericórdia com fraqueza e pausa com perdão. A praga cessou, mas a sentença estava apenas começando, pois o Egito aprenderia que cada respiro dado após o juízo é apenas um intervalo entre duas tempestades. E Moisés, ao voltar ao acampamento de Israel, olhou para trás e compreendeu. O mesmo céu que fora arma contra os ímpios havia sido escudo sobre os fiéis. O mesmo trovão que destruía os ídolos guardava os filhos da aliança. Porque Deus não muda, mas se revela conforme o coração que o recebe. O Egito havia visto o céu abrir-se, mas não entendeu que aquilo era apenas o começo. O Senhor não queria apenas esmagar o corpo da nação, mas expor a podridão da alma. E enquanto o rei voltava ao seu trono rachado, acreditando estar seguro, o verdadeiro fogo do juízo ainda ardia. Não no céu, mas em seu próprio peito. O trovão cessou, o fogo se calou, mas o Egito não respirava. O chão permanecia coberto de feridas abertas, crateras fumegantes onde o granizo, agora derretido, revelava marcas de fogo. Era como se o céu tivesse cuspido brasas e não apenas gelo. O povo cambaleava entre destroços. Os campos antes verdes tornaram-se cinzas. E o ar, impregnado de enxofre e medo, lembrava-lhes de que haviam guerreado contra o próprio Deus. Nas ruínas de uma vinha despedaçada, um velho sacerdote egípcio tremia, os olhos voltados ao firmamento. Ele murmurava entre soluços: o céu nos odeia, mas não era o céu que os odiava. Era o Eterno, o Deus dos Hebreus, que havia levantado as alturas como um exército de juízo. Porque o Egito acreditava dominar os elementos, invocava Horus para o sol, Shu para o ar, Geb para a terra e Nut para o firmamento. Mas agora, o firmamento inteiro se voltara contra eles. O céu que guerreia o trovão, na linguagem divina, é mais que som, é voz. E o relâmpago é mais que luz, é espada. Cada descarga que partia das nuvens era um decreto pronunciado contra os deuses mortos. Cada pedra de gelo ardente que se despedaçava sobre os campos era um selo quebrado do juízo eterno. E o Egito, que se prostrava diante de imagens, descobriu que o Criador não se curva diante de sua criação, pois o céu, que eles chamavam de mãe dos deuses, foi transformado em pai da destruição. Não havia refúgio, nem palácio, nem templo, nem caverna. O próprio ar parecia saturado de julgamento, um eco do mesmo sopro que outrora havia dado vida a Adão. Mas agora, esse sopro trazia fogo, a súplica de Faraó e o silêncio do céu. Faraó estendia as mãos, ferido e coberto de cinza. Os relâmpagos refletiam em seus olhos como espadas. Ele chamou por Moisés mais uma vez, mas sua voz já não era de rei, era de homem desesperado. Rogue por mim, Moisés. Diga ao vosso Deus que cesse esta tempestade. Eu pequei. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Moisés, coberto pela poeira do campo destruído, ouviu o clamor e respondeu com a calma dos que conhecem a ira divina. Assim será, para que saibas que a terra é do Senhor. E ergueu as mãos ao céu. Os ventos cessaram. O trovão parou no meio do rugido. O fogo se apagou como vela ao sopro do Eterno. O silêncio que se seguiu foi mais terrível que o estrondo anterior. O Egito, atordoado, ergueu os olhos e viu o céu limpo, tão puro que feria a vista. Mas o coração de Faraó endureceu de novo. Pois o juízo pode quebrar ossos, mas apenas a graça quebra o orgulho. O simbolismo do céu em guerra. O granizo era mais do que destruição, era um espelho. Mostrava o que acontece quando o homem desafia o céu. O gelo que queimava simbolizava a fusão dos opostos. O frio e o fogo,
a misericórdia e o julgamento, o amor e a ira. Era a lembrança de que o Deus que sustenta também derruba, que o mesmo céu que alimenta com chuva pode consumir com chama. Na linguagem oculta das pragas, o granizo representava o colapso da harmonia entre o homem e o cosmos. O Egito vivia em adoração da natureza, mas Deus mostrou que a natureza não é divindade, é servo. E quando o servo obedece ao seu senhor, até o gelo pode incendiar. A praga também revelava o mistério da intercessão. Enquanto os egípcios gemiam sob as pedras ardentes, em Gósen, a terra dos hebreus, o céu permanecia em paz. Nenhum relâmpago, nenhuma gota, nenhum sopro. Porque onde há obediência, há aliança. E onde há aliança, o céu não é inimigo, é abrigo. O significado oculto. Quando o céu julga a terra. Há algo de profundamente espiritual quando o céu desce. Em cada juízo, Deus revela uma fração de sua presença. E a presença de Ele é insuportável para os que vivem em rebeldia. O granizo foi o reflexo visível do trono. Pedras caindo como as joias de um diadema quebrado. Era o próprio Deus, lançando fragmentos de sua santidade sobre uma terra impura. Aqueles que olharam para o alto viram mais que fogo e gelo. Viram o rosto da glória refletido em ruína. O Egito, em sua soberba, desejava dominar os céus, mas terminou esmagado por eles. E o homem moderno, em sua arrogância, repete o mesmo erro. Ergue torres, conquista o espaço, mas esquece que o céu não é território humano. Ele pertence ao Altíssimo. E quando o céu fala, até os reis se calam. O encerramento teológico, o respiro do Deus que julga. Depois da tempestade, veio o silêncio da morte, mas também o sopro da misericórdia. Porque todo juízo é também um chamado, uma convocação para o arrependimento. E mesmo enquanto o Egito gemia, Deus oferecia o mesmo respiro que separa a vida da morte, a chance de reconhecer o seu nome. O granizo que destruiu era o mesmo que purificava. Lavava os ídolos quebrados, apagava o pó das estátuas, limpava os altares falsos. Como se o céu dissesse: volta-te para mim, ó homem, antes que o próximo trovão seja o último. Pois o ar que o homem respira pertence ao Criador. O céu, que o homem contempla, é o trono de sua justiça. E o trovão, que tanto assusta, é apenas o eco distante da voz que chamou o mundo à existência. Quando o céu se torna arma, é porque o homem transformou a terra em campo de guerra. Mas o fim do trovão não é o silêncio, é o convite. O convite para se curvar diante daquele que fala entre as nuvens e cuja glória brilha até mesmo no meio da tempestade. E assim terminou a 7ª praga, com o céu limpo, a terra em cinzas. E o coração do Egito ainda em guerra, pois o juízo passou, mas o orgulho permaneceu, e Deus esperava para o próximo golpe.